Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma entrevista no Estratégia OAB. Você está aqui agora comigo, Letícia, para acompanhar a entrevista com o Denevaldo, nosso aluno que foi aprovado no 44º exame da ordem, que garante aí o exercício da profissão de advogado, a tão sonhada carteirinha vermelha. O Denevaldo foi nosso aluno de mentoria e vai contar pra gente um pouquinho de como foi a rotina dele e a estratégia que ele adotou para alcançar a aprovação. Denevaldo, muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado dar essa entrevista. Para começar o nosso bate-papo, eu vou pedir que você, por favor, se apresente ao pessoal, nos falando o seu nome completo, a sua idade, se não for nenhum problema para você, onde você mora e há quanto tempo você tenta a aprovação no exame da OAB. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar expondo a minha experiência. Eu resido no Maranhão, na cidade por nome de Vargem Grande, fica a 150 quilômetros da capital, São Luís. Tenho 44 anos de idade e foi a primeira tentativa, né, da OAB, né, de aprovação. Uau! Você passou de primeira, então. Sim, sim. Nossa, coisa boa, Benevaldo. Você ainda está na graduação, já se formou? Me formei em dezembro do ano passado, 2024. E como foi a experiência de prestar o exame da ordem, né, pela primeira vez? Geralmente a gente recebe aqui alunos que testam aí durante a graduação, mas no seu caso foi de primeira, fez a primeira vez, já passou. E como foi a sua experiência, tanto na primeira quanto na segunda fase? Na verdade, os rumores, né, que as pessoas contam que, com relação à dificuldade do exame, é um exame muito rigoroso. Na verdade, tudo isso para mim foi só enquanto eu não prestei o exame, não me preparei. Depois que eu comecei a me preparar e a fazer simulados, tudo isso aí foi por água abaixo, esse pavor que as pessoas têm, né, que eu tinha também da OAB, que é uma prova tão difícil, e graças a Deus isso aí foi para mim foi só um mito. Ah, Depois que eu comecei a me preparar, né? e você começa a se preparar quando? Quanto tempo você teve de estudos? Na verdade, eu esperei concluir primeiro a graduação, não fiz durante o curso. Como eu concluí em dezembro, eu comecei esse ano, né? No início do ano, comecei a me preparar para a prova da OAB. E como era a sua rotina de estudos, Danivaldo? Você trabalha? Como era que você dividia a rotina de trabalho e estudos? Na verdade, trabalho, né? Foi assim, alguns amigos da faculdade que foram aprovados ainda na graduação me indicaram o estratégia concurso e eu comecei a estudar para a OAB com estratégia. Antes eu não peguei em nada específico para a OAB, né? A não ser durante a graduação, né? As matérias. Mas direcionado à prova em específico foi como eu comecei com estratégia. Sim. E você foi nosso aluno de mentoria na primeira e segunda fase ou só para a segunda fase? Um colega meu me apresentou, estratégia concurso, que ele e mais dois amigos foram aprovados, é um amigo de faculdade da minha turma, através do estratégia, estudando por estratégia, me apresentou e eu fiz a inscrição até a aprovação, né? O AB até a Ah, aprovação. Justamente porque, pelo mito, né, das pessoas falarem que é uma prova muito difícil, eu disse, não, vou logo escrever até a aprovação, porque pode ser que não dê certo, eu já estou garantido já para outra edição, né? E sim. aí a primeira fase no trabalho, né? Eu delimitei um tempo, 3 horas por dia. Comecei com 4 horas, depois eu diminuí para 3 horas diárias de estudo. E durante os finais de semana, todos os simulados do Estratégia Concurso eu sempre fazia, todos os simulados, e cronometrando o tempo como fosse idêntico à prova, né? Idêntico à avaliação. E com o passar do tempo, a realização dos simulados, eu fui me aperfeiçoando foi tendo um tempo razoável de duração da prova e sempre o resultado satisfatório, né? Atingindo a quantidade de questão suficiente para aprovação na primeira etapa, né? Entendi. Para quem está estranhando aí o Denevaldo falando em estratégia concursos, é porque além da estratégia OAB, que é onde você nos assiste agora, temos também o estratégia concursos que prepara os nossos alunos para concursos públicos, né? Que é inclusive a nossa matriz. O estratégia OAB é um dos braços que a gente tem, né? Inclusive, Denevaldo, você vai tentar concurso público, vai seguir a carreira de advogado. Eu vou estudar para concurso público, porque como a minha profissão existe a cláusula de incompatibilidade, né?
eu não posso exercer a atividade da advocacia. E aí, por enquanto eu tiver como servidor público estadual, eu vou me preparar para outro concurso, né? Na área do direito, na área jurídica, né? Muito bom. E, Denevaldo, a segunda fase, né? Você disse que tinha um mito de que a prova era muito difícil. Se na primeira fase já existe isso, acho que na segunda isso é levado ao cubo, porque o pessoal realmente fala que a segunda fase é difícil, que tem peça e tudo mais. Queria saber como foi a segunda fase para você, qual foi a área que você escolheu, como foi que a mentoria te ajudou na organização dos estudos e materiais. Segunda fase foi direito administrativo. Eu me identifiquei devido no decorrer da disciplina, ainda na graduação, devido à facilidade de identificação de peça. Me identifiquei com o administrativo e a mentoria foi essencial. A mentoria foi essencial porque a professora Bruna, ela sempre que eu tinha dúvida, né, eu entrava em contato diretamente com ela, né, e ela tirava todas as dúvidas. E também a questão da peça, especificamente, o professor Igor foi essencial na forma de ensinar como identificar cada peça. Isso aí, o aluno que tem ele como mentor também jamais vai errar peça de administrativo na prova do AB, não é, porque a forma dele ensinar a identificar a peça é fundamental, não tem como errar de jeito nenhum. Muito bom você trazer isso, porque realmente na mentoria, né, os professores acompanham vocês desde o início ali da matrícula até o dia da sua prova, até depois, né, que tem a correção Sim, extraoficial, e realmente traz uma segurança, né, Denevaldo, porque como você mesmo disse, tem muitos rumores em volta dessa prova da OAB, você tem um profissional ali experiente na área te acompanhando faz muita diferença. Falando em profissional, eu queria saber aí quais as ferramentas do Estratégia OAB que você mais utilizou. Aqui a gente tem um livro digital interativo, né, com os PDFs, as videoaulas, mas eu queria saber se qual dessas ferramentas melhor se adaptou à sua rotina e como era que você encaixava elas. é, é o LDI, né, e as videoaulas. Foram as ferramentas que eu mais utilizei. E também os simulados, né? Simulados, banco de questões, e as videoaulas também, as videoaulas ao vivo, né? Porque as videoaulas que faz parte do material, né? E tem as videoaulas também diretamente com os professores. E, Utilizei muito o LDI mesmo para tirar as dúvidas, nas questões que eu respondia nos simulados, quando eu ia bem, eu ia lá nas videoaulas do material e a explicação, tirava todas as minhas dúvidas, e ali eu ia avançando. A próxima dúvida também voltava lá nas peças, às vezes entrava em contato com o professor na hora da correção. Professor, assim, não se preocupe, vai dar certo. Sempre tive o auxílio dos professores e do material. O material é bem amplo, inclusive é tanto material que não teve como eu utilizar todos, né? A vontade de utilizar todos é grande, mas não tinha como utilizar todos, porque são muitos. o bom é que, além da OAB, você vai ter material de apoio para outras áreas. Vai tentar algum concurso público, por exemplo, pode aproveitar a parte do material para se dedicar também às provas de concursos, né, Denevaldo? Isso que é Sim, legal. perfeitamente. E, Perfeitamente, justamente. e além disso, temos também o Vadmecum físico, né? Você chegou a utilizar ali na hora da prova. Sim, sim, adquiri o Vadmec de estratégia, que é específico, já destinado para a prova, e os professores instruíram como marcar o Vadmec, marcar de forma a facilitar. Na hora da prova, lá nas teses, já fui diretamente nas marcações, não tive nem dúvida. Já fui diretamente nas marcações, eu já tinha estudado, já tinha marcado tudo certinho, e foi tranquilo, tranquilo, tranquilo. Olha só que legal. Denevaldo, agora já aprovado no exame. Quais foram os seus erros e acertos que você gostaria de deixar aqui como dica para o pessoal? Na verdade, meus erros foram pouquíssimos, porque eu tirei todos eles durante a preparação. Durante a preparação, com relação à peça, com relação à resolução de questões, com relação à forma de resolver as questões, que não pode, né, não pode copiar e colar a legislação, tem que ter um vocábulo, desenvolver um vocabulário jurídico para poder explanar o seu posicionamento nas questões. Tudo isso foi durante a preparação. Durante a preparação, os simulados foram de suma importância. E, assim, tem aquela prática que diz que a repetição leva à perfeição, né?
de tanto eu fazer os simulados. Na hora da prova, embora o nervosismo um pouco sempre aparece, né? Sempre aparece um momento lá, mas a preparação que levou à perfeição fez com que o nervosismo não interferisse na resolução da prova de jeito nenhum. Porque eu já tinha praticamente tudo, a prática me levou a resolver a prova de forma tranquila. Embora apareceu um pouco de nervosismo, mas como eu já tinha treinado bastante, a peça foi tranquila, as questões foram tranquilas. Muito bom. E Denevaldo, com diversas dicas práticas para os candidatos à repescagem ou 45º exame, queria concluir então nosso bate-papo agora com uma mensagem pessoal, com base na sua experiência, para quem também está vendo aí no direito, na OAB, uma possibilidade, né, de mudar de área, de crescer um pouco profissionalmente. Deixe aí a sua mensagem. A mensagem que eu tenho é o apoio do Estratégia Concurso. Foi fundamental e, assim, jamais teria como ser aprovado se não fosse o apoio que eu tive. Jamais, não tinha como, de forma alguma. Porque ali tinha a presença do auxílio dos professores, né? E tanto é que eu indico porque eu vou continuar, né? Eu vou continuar me preparando para concurso público através de estratégia. Então, a dica que eu deixo é essa, você se preparando. Embora eu não ocupei tanto meu tempo diário para me estudar, porque 3 horas diárias, às vezes 2 horas diárias, mas sim, horas de qualidade. A não ser quando tinha os simulados que eu cronometrava as 5 horas e eu terminava antes do término do horário, né? Então, tudo isso foi estratégia concurso que me levou a chegar a esse ponto, né? E, assim, se fosse para mim fazer novamente a prova com o que eu estudei, eu garanto que eu passaria com tranquilidade. Com Porque se a certeza. pessoa dedicar um pouco do tempo, não precisa se desesperar, não precisa ocupar todo o seu tempo, dá para trabalhar e dá para organizar um tempo específico, porque o ensino é de qualidade, de estratégia. O material é de qualidade, você não vai perder tempo com material que não vai ser necessário, que você está ali só para encher, né? Para encher conteúdo e sem ser utilizado. O assunto, as indicações que os professores nos dão é direcionado especificamente para a prova. É isso aí, Denevaldo. Parabéns pela sua gravação. Vou te esperar agora no outro canal do Estratégia de Concursos, como aprovado no concurso público que você vai tentar e vai passar, viu? Tô te esperando então. Obrigada. Obrigado. Fé em Deus vai dar tudo certo. Amém. E para você que nos assistiu até o fim desse bate-papo, fica também o meu muito obrigada. Você pode conferir outros bate-papos com aprovados na OAB, aqui também nesse mesmo canal. O link para o material que aprovou o Benevaldo e tantos outros candidatos ao exame da ordem vai ficar disponível no link que está aqui embaixo. Eu encerro por aqui, mas eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.